Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Lembrando a vocês que críticas, elogios e dicas ao programa, programapolêmica@gmail.com. E para vocês que não têm a Via Cabo, o YouTube do programa A Polêmica, onde você tem todas as entrevistas do nosso programa. A gente encerrou o bloco passado e eu já entro com vocês com uma questão agora importante também, que é a questão referente à religião. Nós estamos vivendo aí um momento importante em que evangélicos e católicos, principalmente, estão numa verdadeira cruzada em enfatizar que a única relação passível de existência, segundo a ótica das igrejas, é a relação entre heterossexuais. E isso aí tem criado muito clima tenso, esquenta bastante, e eu faço uma pergunta a vocês. Até que ponto é necessário os dogmas religiosos serem colocados em discussão para que essa sociedade avance em outras questões referentes às relações sexuais e outros tipos de relacionamentos? Primeiro que nós estamos num Estado laico, né? Nós devemos respeitar a religiosidade, a espiritualidade de cada pessoa, mas não podemos nos esquecer disso, né? Que aqui as conquistas são no âmbito da cidadania, são conquistas de direito civil. E embora a gente tenha que respeitar, né? Ninguém está falando, por exemplo, do matrimônio dentro da igreja. Nós estamos falando atualmente de casamento civil. E embora se coloque como contrário, já é uma questão fática. E eu fico imaginando que essas pessoas que também têm uma espiritualidade, religiosidade, muitas vezes se sintam excluídas. Então, acho interessante as igrejas, as religiões começarem a pensar nessa questão de como incluir, superando esse discurso, né, de que a gente não aceita o pecado, mas é um pecador, porque para mim é complexo imaginar que uma relação de amor não seja legítima só por conta da orientação sexual, né? Então a gente tem que pensar em como compatibilizar valores, né, superando esses dogmas religiosos. Você acha hoje que as igrejas, principalmente as católicas e evangélicas, prestam um desserviço à evolução social, ou você acha que isso é apenas uma manutenção, se manter firme nos dogmas tradicionais da igreja? Estão presos a valores que são os mais conservadores aos seus dogmas. Só que eu acho que não tem como deixar de encarar a realidade. Então é necessário se abrir, compreender melhor o fenômeno. Um dos discursos, por exemplo, é de que homossexuais não podem ter filho e a família é para a procriação. Ora, vamos colocar, se dois heterossexuais casados não podem ter filho, não vai ser família? Eu já escutei um padre dizer, porque a família biológica é uma outra superação. Hoje, necessariamente, as famílias não são consanguíneas, daí a importância da socioafetividade, né, das adoções. Então, é necessário prestar atenção nesse discurso conservador que já não responde mais à realidade. E aí, o que eu vejo? Que as pessoas têm espiritualidade, trazem esses valores, inclusive de amar o próximo como a si mesmo, e muitas vezes acabam indo para o kardecismo, para o espiritismo, porque há uma aceitação maior, né? E, por outro lado, eu vejo que quem tem fé não se afasta da sua fé em virtude desse preconceito, de discriminação da igreja, nem por conta da sua orientação sexual. Marcelo, qual a sua leitura? Cláudio, eu te respondo muito objetivamente, sobretudo a segunda pergunta, que foi bem mais objetiva que você fez. E respondo à vontade pelo fato de ser ateu, não tenho nenhuma religião, e pelo fato de, como operador do direito, como Daniela, com toda razão, termos como premissa de que o Estado é laico, a fé é opção das pessoas. Partindo dessas premissas de que a fé é opção das pessoas, eu particularmente acho legítimo a igreja, seja católica, seja evangélica, proclamar a sua doutrina à guisa de orientação para aqueles que voluntariamente resolvem aderir àquela fé. Se vão perder fiéis com isso ou não, é um problema de análise de custo-benefício dos líderes da igreja, de saber até que ponto devem se abrir ou não para não perder fiéis. Eu acho legítimo ocorrer esses contrapontos, desde que não rompa a barreira do respeito, desde que, evidente, não se traduza em cultura de ódio e nem de homofobia, mas respeitar desse campo do discurso qualificado tão somente de
enfatizar os valores tradicionais da religião, com os quais comungam aqueles que quiserem, porque é uma questão de opção. Essa que é a questão, a voluntariedade que está em jogo, não né? é? Então, eu acho legítimo esse espaço de resistência, até para provocar o debate. O contraste de posições é que, no meu entender, favorece a construção do discurso mais qualificado, mais racional. Então, eu acho perfeitamente legítimo, desde que, repito, não enverede para a homofobia, desde que não se tente buscar respaldos científicos onde não se tem. Então, desde que a pretexto da fé se imponha que a doença, por exemplo, que é uma questão técnica, e eu não teria condições de debater, por exemplo, que não tem informação para isso. Então, a gente precisa respeitar a formação técnica. Então, desde que tente fazer o convencimento pela fé, eu acho absolutamente legítimo. E não é só nesse campo que a igreja tem uma posição conservadora que às vezes causa perplexidade. Aqueles que não são dominados pela fé e são um pouco mais críticos, que eventualmente aquele que é completamente dominado pela fé fica de certa forma até obnubilado de um juízo mais crítico por não querer contrariar o dogma, né? Eu fico à vontade, como falei, por ser ateu, não tenho esse tipo de restrição. Tem outros temas, como a questão do aborto, do aborto necessário. Né? Há pouco tempo atrás houve um episódio, não sei se foi na Bahia, de uma menina de 8 ou 9 anos que acabou engravidando, oriundo de uma violência sexual, teve que se fazer o aborto necessário, aquele quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e eu me recordo que na época o bispo excomungou os médicos que fizeram o tratamento e perdoaram o estuprador, o que causou uma enorme perplexidade ao crítico, né? Até ao fiel, mas ao fiel não obnubilado pela fé radical, né? Então, a igreja também tem a condenação à camisinha, se quer algo mais questionável do ponto de vista racional. Contra o direito africano, nós temos milhões de aidéticos, a igreja do que condenar a... Laico, ele não pode dizer não permite porque Deus não quer, porque a Bíblia não aceita. O debate vai ter que ser entre os direitos fundamentais em voga para cada caso. Mas acho que a representação desses líderes, é o Animus Curiae que fala, né? Amicus Curiae, ele está lá justamente para ter o braço da igreja, não dessa concepção plural. Então, mas vai defender manter a igreja o seu ponto de vista conservador, mas tem que ser numa fala sem ser... Debate. O que vai resultar desse confronto, desse paradoxo, é exatamente um debate qualificado. Mas como é que você qualifica com coisas que já são estanques há séculos? Sim, mas é importante ter o contraponto. Se eles quiserem fazer o contraponto, é importante. Da mesma forma que a gente tem que se abrir ao novo, né, com todo respeito, como a gente está tratando hoje da questão da causa gay, a gente tem que se manter aberto ao tradicional com o mesmo espaço de respeito. Na minha opinião, só se deslegitima a partir do momento em que se apregoa o ódio ao semelhante. Seja com relação aos gays, quando se apregou o ódio a causa gay, seja o contrário, quando eventualmente se tentasse apregoar o ódio aos relacionamentos heterossexuais tradicionais. E isso me parece que desqualifica e deslegitima qualquer movimento. Agora, a defesa de cultura, de valor, de orientações, de dogmas religiosos, desde que haja a premissa do respeito ao opositor, na minha opinião, se legitima. E ainda por mais absurdo que seja,
contribui para que, ao final, a síntese seja algo qualificado e racional. Então, tem pessoas, por exemplo, por mais que, na nossa opinião, sejam pessoas ultrapassadas ou absolutamente obsoletas, são legítimas em seu discurso, ainda que seja para poder dizer, olha, o sujeito fala, não se escreve. Aquela pessoa, o que ela defende, não é o que se vai seguir, mas coloca um contraponto. É interessante, mas aí, só para esquentar um pouquinho, tudo bem, a leitura do Marcelo vai de uma linha em que cada um respeita o seu quadrado, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas e esse homossexual que quer frequentar a igreja evangélica? Ele faz como? Partindo dessa leitura que você fez, não vai? Vai acabar se adaptando ou mesmo relevando algum discurso contrário à sua colocação. Vou dizer uma coisa, os heterossexuais frequentam tradicionalmente a Igreja Católica e, com muita sinceridade, levam a ferro e fogo o mandamento não desejar a mulher do próximo, ou não desejar o homem do próximo, levam a ferro e fogo. O casal que está lá comungando na missa, será que realmente não deu nenhuma escorregada ao longo da vida conjugal? E não vai dizer lá, porque se disser, vai ser condenado, né? Casamento até que a morte o separe. E uma outra, me perdoem também, uma outra coisa muito franca, sexo só para reprodução, não é isso que diz? Então o casal vai lá domingo, o casal tradicional lá, e será que depois da missa vai reproduzir somente? Quer dizer, se fosse assim, estaria com inúmeros filhos, a não ser... Então, quer dizer, eu tenho 2 filhos, não significa que só tenha feito 2 vezes com a minha esposa. Vamos quebrar uma hipocrisia Você tem também disso aí. Um filho? Tem 2. Tem 2? Só fez 2 vezes com a sua esposa? Eventualmente é católico, vai à missa. Daniel é a mesma coisa, teve um filho agora, então só fez uma vez. Isso também contraria o dogma da igreja, nem por isso deixa de ir lá, nem por isso deixa de respeitar esse dogma. São os que vestem de homem, né? Apesar de absolutamente ultrapassado esse tipo de dogma do sexo para reprodução. O que leva também a condenar a camisinha, porque o discurso é esse, né? Se o sexo é só para reprodução entre casais, não precisa da camisinha. O que, num discurso racional, nós evidentemente não podemos concordar e nem por isso deixamos de frequentar a igreja, aqueles que frequentam. Então, eu apesar de imaginar que seja doído para o indivíduo que tem essa orientação sexual e tem a fé também, uma coisa não tem nada a ver com a outra, assistir a um sermão, a um discurso discriminatório, eu ainda assim, numa ponderação de valores, continuo reconhecendo essa legitimidade, assim como reconheço nessas outros dogmas que, na prática, ninguém professa, cumpre aquilo que fala na igreja. Todos mantêm as suas relações, não só para a reprodução, entre outras coisas. Você acha, Daniela, que a igreja é permissiva em alguns dogmas, em outros não? Às vezes até hipócrita, talvez, né? Sim. E se existe essa permissividade, tem algum interesse maior por trás? Eu vejo, por exemplo, tenho conhecimento de pessoas que conseguiram anulação do casamento. Essa semana o STF notificou que fez a primeira homologação de uma anulação de casamento. Tribunal Eclesiástico. Exatamente. Então, assim, quando há interesse, né? Porque vamos dizer assim, a Igreja Católica é um grande guarda-chuva que tem que abranger desde as pessoas mais conservadoras às pessoas mais abertas. E que provavelmente, ainda que heterossexuais, vão ficar incomodadas com um discurso mais fechado. Embora, como o Marcelo disse, muitas vezes a gente também não se prende a esses dogmas e fica, se fortalece. É aquela questão que eu falo, é sair do discurso para a prática. Eu acho que tudo isso envolve você traduzir na prática o que você passa enquanto pessoa, enquanto cidadão. Isso envolve para filho, isso envolve para a sociedade. E aí outra questão importante é entrar na questão da nomenclatura jurídica da homossexualidade, né? Hoje, na área de família, por exemplo, um casal homossexual que seja sócio de uma empresa, por exemplo, já se aceita essa partilha como partilha de bens no âmbito do direito de família. Pensão alimentícia, adoção, guarda, toda essa questão. Nós temos ainda 3 minutos, vamos iniciar e vamos fechar essa questão no outro bloco. Qual a leitura que você tem dessa nomenclatura homossexualidade no contexto de direitos? A desembargadora, né, atual advogada Mani Berenice Dias trouxe para o direito a expressão homoafetividade, né? Há um certo questionamento, né? Ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Isso. E aí traz a questão homoafetividade, porque então a gente não mencionaria heteroafetividade, né? Por que dá ênfase nesse neologismo à afetividade? Porque também... para transpassar a questão sexual e trazer para a questão sentimental. Para querer tirar também o aspecto da promiscuidade, né? Do erotismo, porque na verdade essa expressão veio de um psiquiatra que falava de casais homoeróticos, né?
Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é que o que hoje está em jogo é a adoção e o casamento por pessoas do mesmo sexo, né? É óbvio que cada vez mais a gente quer as relações familiares pautadas na afetividade, o que é decorrente, inclusive, da cláusula geral da dignidade da pessoa humana. Mas eu escuto críticas, porque é como se tivesse que renegar a sexualidade que está presente, tanto nos casais, né, homoafetivos, quanto nos casais heteroafetivos. Se você me permite uma crítica a essa expressão, e repito, eu não sou especialista, não sei especialista, me perdoe fazer essa aventura de tecer uma crítica, a expressão homoafetividade, na minha humilde opinião, me parece, no mínimo, imprecisa, porque parece partir do pressuposto de que o único fundamento das relações entre pessoas do mesmo sexo é o afeto, o que não é verdade. Tem sacanagem também, como tem nas relações entre pessoas de sexos opostos, que nem sempre o fundamento é o afeto. Às vezes até em casamento, o afeto já se foi há muito tempo, eventualmente a conveniência, a interesse, é tudo menos afeto. Então parece que centrar essa expressão parece desprezar outros motivos que levam pessoas do mesmo sexo a manter alguma relação que não é necessária apenas o afeto, assim como não é também necessária apenas o afeto que liga pessoas de sexos opostos. Então, reconhecer direitos a uma minoria nós temos que fazer, mas não dotá-la de mais direitos do que os outros me parece que também não é adequado. E esse sentimento que passa na consagração dessa expressão. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o doutor Marcelo Lessa, com a doutora Daniela Bogado. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente retorna para o nosso último bloco de hoje.